Boa tarde a todos. Declaro aberta a 17ª sessão ordinária de 2026, sendo esta a 18ª sessão realizada no ano. E convido o vereador Leandro que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. E vos será dado uma boa medida, calçada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, também vós sereis medidos. Palavra do Senhor. Solicito ao nosso diretor que realize a leitura da ata de número 17 de 2026. Ata 17 de 2026. Aos 3 dias do mês de julho de 2026, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 17ª sessão ordinária, sendo a 18ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador José Borsato, contando com a presença dos demais edis, exceto os vereadores Gedielso Petritasso e Renan Vanin, com ausências anteriormente justificadas. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata 17 de 2026, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente comentou que o projeto de lei 2639-2026 LDO, projeto este que foi apreciado por todas as comissões da Casa por se tratar de peça orçamentária, segue aguardando o cumprimento de prazo regimental para votação em segundo turno. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra livre aos vereadores. Nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária a se realizar em 11 de junho do corrente ano. E na sequência encerrou esta sessão, da qual para constar lavrou-se essa ata. Sala de sessões 3 de junho de 2026. Em votação a ata de número 17 de 2026. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários manifestem-se, por favor. Aprovada a ata de número 17 de 2026. Teremos nesta ordem do dia a seguinte matéria. Projeto de lei em segunda votação. Projeto de lei de número 2639. R$167,02. Indicação do número 19 de 2026, de autoria do vereador Leandro Ram. Queria aqui cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo em casa. Queria cumprimentar aqui o Douglas Lara, que está aqui presente na nossa sessão. Também queria cumprimentar aqui nosso gerente-geral, o nosso Lima, né, que está aqui presente, sempre faz um bom trabalho no nosso município. Dr. Carlos, que hoje passamos aí o dia inteiro na 13ª conferência aí juntos. Muito bom, muito aproveitável. Aí nosso orçamento para que a saúde do nosso município não pare. E, claro, com ideias novas nas pessoas reunidas, as outras 4 que foram realizadas, e agora a última, né? A 13ª, para que possa continuar os trabalhos excelentes que vem fazendo na saúde do nosso município. Como também a doutora Adriana, que sempre está nos presente, nos auxiliando, né? Auxiliando hoje também lá na referência, na conferência da 13ª, ajudando ali, isso é muito importante. Isso é muito bom. Senhores vereadores, dando início à ordem do dia, eu coloco em segunda votação o projeto de lei de número 2639, de 2026, a LDO. Quem for favorável, mantenha-se como está. Quem for o contrário, manifeste, por favor. Aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 2639, de 2026, a LDO. Nesse momento, senhores vereadores, eu coloco em discussão
em tramitação o projeto de lei de número 2.648 de 2026, que abre o crédito suplementar. Então, esse que é de R$ 1.994.667,02, que é da nova creche, para que possa ir para a licitação. Então, o projeto está em discussão. Senhores vereadores, alguma dúvida? A Eliane não pôde estar presente, porque ela está resfriada, mas por se tratar de um projeto que na outra sessão nós já discutimos, que foi liberado, então eu não via problema nenhum, senhores vereadores, né? Nós está liberando hoje, sem ter a explicação, por ser a liberação para um projeto para ir para essa licitação. Então o projeto está em discussão, senhores vereadores, se sintam à vontade para fazer os comentários, ou até alguma pergunta que se refere a esse projeto. Com a palavra o doutor Tássio. Queria aqui cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, o doutor Carlos, a dona Adriana, o Luciano Lima, gerente-geral, o Douglas Lara, suplente vereador, presidente do MDB, os funcionários da casa e a toda a população que está nos assistindo. É um projeto simples, né, senhor presidente, que já vem há muito tempo aí tramitando e discutindo e nós tivemos, quando foi querido esse valor aí de 1.900.000, na verdade era 1,5 milhão, né? Lá no começo, quando o deputado Ademar Traiano chamou nós, junto com o prefeito Jorge, para fazer essa indicação dessa creche, da creche que vem através de um programa do Estado, né? Mas que vem através da assistência social ali, do desenvolvimento do Estado do Paraná. E aí foi visto que não se fazia com 1,5 milhão. Aí foi acrescentado aí para 1.994.000. Uma indicação do deputado Ademar Traiano, através da Secretaria de Desenvolvimento. Não é todos os municípios que vão receber essa creche, mas nós Barracão, foi contemplado com esse recurso, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, através do Governo do Estado, com indicação do deputado Ademar Traiano. Então, é um projeto de crédito suplementar simples, que nós aprovamos aí toda a sessão quase, que também teria que ver aí para nós adiantar e colocar em primeira e segunda votação no dia de hoje, se todos os vereadores concordar, para agilizar o setor de licitação, para mais rápido acontecer a licitação aí, para beneficiar as nossas crianças que tanto necessitam de creche, os pais, né? Então, quanto mais rápido nós aprovar isso aí, mais facilitará o setor de licitação, o setor competente a esse projeto. Será isso, senhor presidente. Só para lembrar também aos senhores vereadores, a contrapartida do município de 199.000 e uns quebrados já está, né, na conta depositada. Demais vereadores? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Ram. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimento os demais nobres colegas vereadores, cumprimentar a nossa assessoria jurídica, os funcionários da casa, cumprimentar o Dr. Carlos Santin, secretário de Saúde, a dona Adriana, sua esposa e representante da Secretaria de Educação do Estado do Paraná em nosso município, Luciano Lima, gerente-geral da administração municipal, cumprimentar todos os demais presentes, cumprimentar a imprensa e cumprimentar em especial a população do município de Barracão que nos acompanha através da transmissão ao vivo desta sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, como dito pelo vereador Tasso, um projeto simples, mas de uma importância muito grande. Nós falamos a respeito disso semana passada, na sessão de quarta-feira, quando nós anunciávamos que tínhamos sido informados pela secretária da Família e Desenvolvimento Social do Estado do Paraná, Luísa, de que este recurso estava aberto para licitação. Senhor presidente, os senhores vereadores, o vereador Tasso, o vereador Renan, estiveram junto comigo em setembro do ano passado, quando estivemos na Secretaria de Desenvolvimento Social e da Família, no Estado do Paraná, conversando com o então secretário Rogério Carbone, a respeito deste recurso, da agilidade da liberação deste recurso, para que nós pudéssemos, que o município de Barracão pudesse ser contemplado e que estivesse incluído, então, para o município de Barracão a construção dessa creche. Também estivemos lá juntamente com o vereador Valdinei,
já conversando com a nova secretária interina, Luísa, que assumiu, tendo em vista o Rogério ter se licenciado para a disputa eleitoral, ter sido exonerado e não licenciado, porque não é licença, mas sim exoneração do cargo. E a Heloísa assumiu a secretaria interinamente, e nós tivemos lá também fazendo um levantamento e buscando informações e documentos do que era preciso e do que nós ainda precisávamos fazer para que este recurso pudesse chegar ao município de Barracão e este sonho da construção de uma nova creche pudesse ser uma realidade. Nós precisamos, senhores vereadores e população do nosso município, sermos um pouco cautelosos agora, porque nós sabemos que nós entramos num período eleitoral e nós sabemos que todas as obras que não forem iniciadas e que não tiver pelo menos uma medição até o dia 5 do mês que vem, infelizmente não poderão ser, não irão iniciar, ou se iniciarem não terão pagamento e as empresas que ganharam a licitação não irão iniciar uma obra sem uma possibilidade de estar recebendo. Então nós temos que ser cautelosos, porque nós criamos uma expectativa, e ninguém mais do que eu e vossas excelências sabe, disse aqui na última quarta-feira, do meu entusiasmo e da minha alegria pela autorização para que essa licitação fosse feita, e agora nós, Câmara de Vereadores, fazendo a abertura desse crédito suplementar. Mas quando nós falamos que abrimos o crédito suplementar e nós já temos, como dito pelo nosso presidente, R$ 199.436,21 já depositado pelo município, porque esse é o valor da contrapartida, e mais R$ 1.794.925,81, que é o recurso que o Estado irá aportar para a construção dessa nova creche ali no bairro Copasa. Então nós temos que ser cautelosos, porque se cria uma expectativa, a nossa população, de que essa obra pode se iniciar nos próximos dias, e nós sabemos que isso não será possível antes do período eleitoral, tendo em vista os prazos que nós estamos aí se avizinhando, né? E como eu já disse aqui, nós tivemos pelo menos o vereador Leandro, nas últimas 3 viagens que fez à capital do estado, esteve na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e da Família, tratando especificamente sobre este recurso, sobre esses valores, para que nós pudéssemos agilizar e o município de Barracão pudesse ser contemplado com esse recurso. Para nós é uma satisfação, uma alegria muito grande, como eu já disse, né? Parabenizamos a administração municipal por esse recurso, mas nós temos que ser cautelosos a partir de agora, quando abrirmos créditos suplementares de recursos que vêm para o Estado, principalmente no que se refere à questão de construções ou de projetos nesse sentido, porque nós sabemos e temos que respeitar os prazos eleitorais, e o prazo, como eu já disse, no próximo dia 5, todas as obras que não estiverem iniciadas com uma medição paga, pelo menos uma medição paga, e nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso, não poderá ou não serão mais pagas durante o período eleitoral. E nós sabemos que nós temos aí ainda um prazo de pelo menos 3 meses até a eleição, então temos que ser cautelosos, porque nós criamos a expectativa na nossa população, e aí essa obra não se inicia, e aí vossas excelências sabem, e o vereador Leandro sempre tem dito aqui durante as sessões que nós, vereadores, somos o para-choque da administração, e é através de nós, e é através dos vereadores que chegam as reclamações e as cobranças. Então, como eu disse, momento importante, projeto importantíssimo, essa abertura de crédito suplementar, a garantia, e isso só é possível, e vossas excelências sabem, se nós temos hoje suporte financeiro para nós estarmos colocando de contrapartida nesses projetos e nessas obras importantes para o município, graças à economia, graças à forma que o município está sendo administrado, e é possível também naquilo que nós discutimos muito já isso aqui, sobre a liberação de recursos, principalmente quando nós falamos de recursos para a área de saúde, que é uma pasta que se gasta ou se investe bastante recursos financeiros, tendo em vista o atendimento que é necessário prestar à nossa população, e se nós não tivéssemos as emendas, se nós não tivéssemos os recursos que é destinado ao município, talvez ou nós não tivéssemos condições de ter um suporte financeiro e conseguirmos estar destinando ou estar aportando esta contrapartida nesses projetos importantes. Então, senhor presidente, da mesma forma como presidente da Comissão de Contas, Finanças e Orçamentos, solicito a vossa excelência que esse projeto tramite
em regime de urgência, porque, como eu já disse, nós temos prazos a cumprir, os prazos são muito curtos e nós precisamos, então, da agilidade. Votando em primeira e segunda votação, se for a concordância e o entendimento do plenário, para que amanhã de manhã, na primeira hora, essa aprovação da abertura de crédito já esteja na mesa do prefeito e assim, tanto a equipe de licitação como o planejamento possam dar continuidade no trabalho que precisa ser realizado para nós agilizarmos e conseguirmos o quanto antes iniciarmos essa obra, que, como eu já disse, é uma obra importantíssima da construção dessa nova creche, tendo em vista toda a demanda que nós temos aqui no nosso município, no que se refere todo o início de ano, quando as mães vão procurar uma vaga na creche, e muitas vezes nós não temos por falta de espaço físico. Então, com a construção dessa creche, nós vamos suprir essa necessidade, uma obra muito importante. Seria isso, senhor presidente, e muito obrigado. Demais vereadores, com a palavra o vereador Valdinei. Saudando o senhor presidente, saúdo os caros colegas de mesa, as pessoas já anteriormente nominadas pelos outros colegas. Preparar o município, munir o município com essas estruturas, ela é um gesto muito nobre e necessário. Eu vejo assim, quando acontece problema de falta de vaga nas creches, é um problema que desencadeia outros problemas. Muitas vezes a falta de espaço para uma socialização da criança, né? Nós sabemos que muitas vezes as crianças em casa, elas passam por um isolamento social, né? Elas conhecem o mundo pelas telas, e isso não é bom. Então nós precisamos criar essas estruturas. Elas ganham, as crianças que participam desde cedo nas creches, tendo o seu horário também, né, tem essa possibilidade, elas são socializadas, elas ganham assistência de pessoas também capacitadas para a detecção, né, de alguma anomalia, de alguma necessidade. Já aconteceu muitos casos, como citei na outra sessão, e isso faz com que as famílias ganhem tempo para a justa detecção, né, de algumas situações especiais, para começar já um justo encaminhamento. As famílias ficam amparadas também, para que muitas vezes as mães possam exercer uma atividade remunerada, né. Sem vaga de creche, muitas vezes estrangula o orçamento familiar também. Isso desencadeia outros problemas, né. A gente sabe que muitos lares aí, onde a questão financeira fica, né, insuficiente, começam a aparecer problemas vários, né, e muitas vezes desestrutura a família por causa disso. Então eu vejo que ter essas estruturas é um pensamento nobre. Deve-se desencadear todas as forças e as melhores forças para que esse projeto se desenrole, aconteça, dentro né, de uma forma bem feita, para que seja uma estrutura digna da missão que vem amparar, né, que dá cobertura aí às nossas crianças. A gente não pode, né, a gente volta a parabenizar aí o município, né, por alcançar essa estrutura, essa creche. O bairro Copasa, voltamos a dizer, é um bairro de uma densidade populacional grande, acho que uma das maiores do município, né? E vai ter demanda, não vai ficar onerosa, com certeza. E também, né, os nossos agradecimentos aí a todos os que participaram, né. Eu vejo o Leandro, né, nas suas visitas, sempre uma das quais eu acompanhei, né, ele questionava ainda as pendências que tinham, né, no sentido de regularizar a questão para que acontecesse o mais rápido possível essa liberação, como realmente aconteceu. O município satisfez todas as necessidades aí e o recurso foi liberado. A secretaria aí né, que comandada no momento, né, que era do Rogério Carboni, e todos os seus integrantes que participaram de forma colaborativa também para que isso pudesse acontecer. Então, eu também sou de acordo para que ganhemos tempo, possamos votar aí nos 2 turnos, para que se dê os primeiros passos,
mas com firmeza, né? Que não se dê passo de qualquer jeito, né? Que se dê os primeiros passos com urgência, mas não de qualquer jeito, para que a largada seja bem feita, né? Para que aconteça uma obra digna, bem feitinha e dê amparo aí por muito tempo, dando cobertura a essa necessidade que o município tem e sempre terá, né? Então, eu sou de acordo na votação também aos 2 turnos e pediria aos colegas aí, né, que se fossem favoráveis nesse sentido. Seria isso, senhor presidente. Demais vereadores? Sendo assim, nesse momento, interrompo a sessão por tempo indeterminado para emissão dos pareceres. Voltando aos trabalhos, eu passo a palavra ao presidente da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, vereador Renan. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, funcionários da casa, a imprensa, todos que nos assistem em suas casas, e cumprimentar o secretário de Saúde, Dr. Carlos, Dona Adriana, o secretário-geral Luciano Lima e os demais que nos acompanham aqui.
Essa comissão é favorável, senhor presidente, tem parecer jurídico favorável. Eu dispenso a leitura do parecer e já, como os nobres colegas aí mencionaram, faço pedido que o senhor consulte o plenário para votar em primeiro e segundo turno no dia de hoje. Da mesma forma, passo a palavra ao presidente da Comissão de Contas e Finanças e Orçamento, vereador Leandro. Da mesma forma, a Comissão de Contas, Finanças e Orçamento é de parecer favorável, parecer jurídico também favorável, e como já solicitado, que Vossa Excelência consulte o plenário para que possamos votar em primeira e segunda votação pela urgência do projeto, e também dispenso a leitura do parecer, senhor presidente. Com os pareceres das comissões favoráveis, consulto os senhores vereadores na possibilidade de estarmos votando em 2 turnos no dia de hoje o projeto 2648-2026. Coloco em primeira votação o projeto de lei de número 2648-2026. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for ao contrário, manifeste-se, por favor. Aprovado em primeira votação o projeto de número 2648-2026. Com a concordância de todos os vereadores presentes, eu coloco em segunda votação o projeto de lei de número 2648-2026. Quem for favorável, mantenha-se como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado em 26. Solicito ao nosso diretor que faça a leitura da indicação de número 19 de 2026, de autoria do vereador Leandro. Indicação número 19 de 2026. Que o chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, proceda com a seguinte ação. Que seja analisada a Lei Nacional número 15.326 de 2026 e seja efetuado estudo de viabilidade técnica, jurídica e orçamentária, visando a possibilidade de inclusão de profissionais de educação de Barracão que tenham direitos aos benefícios previstos na referida lei. Justificativa em plenário, vereador Leandro Ram. Com a palavra, vereador Leandro. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha, no dia 6 de janeiro do ano de 26, deste ano, portanto, o governo federal, o Congresso aprovou e o governo federal sancionou a Lei 15. Confesso a vossas excelências, senhor presidente, que ainda não minuciei ou não esmiucei a referida lei 15.326. Mas fui procurado, senhor presidente, por profissionais da área de educação do nosso município, onde nos trouxeram esta demanda, e tomei por iniciativa de apresentar esta indicação nesta sessão, senhor presidente, para que o chefe do Poder Executivo, através da assessoria jurídica, contábil e também de recursos humanos, possa analisar a referida lei e precisamos ser muito cautelosos na nossa fala, e o vereador Leandro sempre o é, quando se manifesta nas indicações, na defesa dos projetos, vermos se os profissionais do nosso município, os auxiliares de educação infantil e as monitoras, se enquadram ou possam ser incluídas na referida lei que foi editada pelo governo federal, que é uma lei nacional. O Dr. Carlos, jurista, sabe da diferença do que é uma lei federal e do que é uma lei nacional. Nós temos aqui uma lei nacional e quero, senhores vereadores, e acredito que vossas excelências tenham recebido, como o vereador Leandro recebeu, e pedir a autorização das pessoas que nos fizeram um rascunho ou nos direcionaram este pedido, e autorização para que eu pudesse estar lendo o que foi nos encaminhado e posteriormente concluir, senhor presidente, a minha defesa da referida indicação. Senhores vereadores, as monitoras desempenham um papel fundamental na educação infantil, atuando diretamente no cuidado
acompanhamento, desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Embora exerçam função essencial para o processo educativo, tais profissionais ainda enfrentam a ausência de um plano de carreira estruturado e não recebem tratamento salarial equivalente ao concedido aos professores. A recente Lei Federal 15.326 de 2026 reforçou o reconhecimento dos profissionais que atuam na educação infantil como integrantes da carreira do magistério, assegurando os direitos relacionados ao piso nacional, ao enquadramento em planos de carreira, desde que atendidos os requisitos legais previstos na norma. A legislação busca corrigir distorções históricas de desvalorização os profissionais que trabalham diretamente com crianças em creches e pré-escolas. Diante desta realidade, solicitamos a esta Casa Legislativa que promova debate e elaboração de medidas que garantam às monitoras de creche devida valorização profissional, como a criação de um plano de carreira justo, oportunidades de progressão funcional, capacitação permanente e remuneração compatível com a relevância do trabalho desempenhado. Investir em valorização desses profissionais não é apenas uma questão de justiça trabalhista, mas também um compromisso com a qualidade da educação oferecida às crianças do município. Profissionais reconhecidas e valorizadas prestam um serviço ainda melhor à comunidade, contribuindo para o desenvolvimento integral das futuras gerações. Contamos com a sensibilidade e o compromisso dos nobres vereadores, para que esta pauta seja analisada com atenção e responsabilidade, buscando soluções que promovam a valorização das monitoras de creche e o fortalecimento da educação infantil em nosso município. Tenho certeza absoluta, porque esse documento foi endereçado aos vereadores, e tenho certeza absoluta que todos os nobres colegas vereadores devam ter recebido. Mas a intenção, senhor presidente, como eu já disse, é de que nós possamos analisar a referida lei e vermos se nós conseguimos ou se os profissionais do nosso município se enquadram nas normas previstas nesta referida lei. A valorização dos profissionais da área de educação, senhor presidente, senhores vereadores, é uma defesa que o vereador Leandro vem fazendo há muito tempo aqui no nosso município. Sempre quando nós falamos em melhorias salariais, quando nós falamos em aumento de salário, nós sabemos que são questões polêmicas, que são questões que demandam de um estudo, principalmente do impacto financeiro, que isso tudo irá gerar às contas do município para que nós possamos estar fazendo. Nós estamos, e vossas excelências sabem disso, o município de Barracão, através de uma portaria criada pelo prefeito municipal, nomeando alguns membros nesta portaria, nós temos uma comissão hoje trabalhando, que está fazendo todo um levantamento, e na próxima semana terá uma reunião, uma nova reunião, onde será apresentado pela contabilidade do município o impacto financeiro do que seria a revisão do plano de carreira e de remuneração dos nossos professores. Temos a oportunidade de analisarmos esta lei, e nós sabemos que nós, em algum determinado momento, nós iremos ter que cumprir, eu não sei quais são os prazos para que os municípios possam se adequar à referida lei, mas nós sabemos que nós teremos que cumprir, porque, como eu já disse, é uma lei e as leis são feitas para serem cumpridas. E, portanto, eu acho que nessa própria revisão que nós estamos fazendo é um assunto, e o vereador Leandro faz parte e está participando das reuniões que esta comissão está realizando, e já iremos levar para a próxima reunião a referida lei, e também para que a comissão possa estudar e vermos aonde nós podemos incluir e de que forma nós podemos fazer para que esses profissionais, as monitoras, auxiliares de educação infantil do nosso município, possam estar sendo incluída na referida lei e estar recebendo os benefícios que esta lei prevê aos nossos funcionários. Então, eu acho que é um momento importante, senhor presidente, senhores vereadores, de nós valorizarmos os nossos funcionários, os nossos servidores, no que se refere à questão dos direitos que a lei prevê.
Nós sabemos de todas as dificuldades e acompanhamos periodicamente, senhor presidente, Vossa Excelência sabe, com visita nas escolas, nas creches, às vezes sozinho, às vezes acompanhado de alguns vereadores. O vereador Márcio frequentemente tem me acompanhado. Esta semana ainda nós estivemos visitando algumas escolas, juntamente com o presidente da Câmara, com o senhor José Borsato, onde nós conversamos e discutimos, e onde nós estamos esclarecendo aos nossos servidores, aos profissionais da área de educação, algumas questões que são importantes a serem analisadas, sempre frisando de que nós precisamos termos a sensibilidade de que é preciso se fazer um estudo de impacto financeiro para que nós vermos até onde nós possamos avançar e o que é possível nós fazermos. Mas se, de fato, esta lei vem para garantir alguns direitos dos nossos funcionários, nada mais justo do que nós, enquanto administração pública, o município de Barracão, reconheça esses direitos, inclua estes servidores nos direitos que a lei prevê, e assim nós conseguimos melhorar um pouco a questão financeira, a questão de carreira dos nossos funcionários. Hoje eles não estão incluídos no plano de carreira, e a lei, pelo que eu já disse a Vossas Excelências, e faço aqui primeiro uma meia-culpa e depois uma vênia, de que eu ainda não esmiucei a lei para saber exatamente o que essa lei prevê e quais são e qual a forma de que a lei deve ser aplicada. Estaremos fazendo isso, e assim que fizermos isso, nós estaremos discutindo com os nossos funcionários o que é possível, juntamente com a administração municipal, para que nós possamos estar garantindo esses direitos aos nossos funcionários. Senhor presidente, muito obrigado. A indicação será encaminhada ao setor competente. Senhores vereadores, era essa a ordem do dia, e deixo a palavra livre para que os senhores vereadores possam falar sobre seus trabalhos, assuntos relacionados ao nosso município. A palavra está livre, senhores vereadores. Com a palavra, o doutor Valdinei.
o resto não tem pressa. Então, né, que nós possamos, com olhos assim muito serenos, né, olharmos para as limitações que ainda temos, e as temos, corrigirmos-nos, né, aperfeiçoarmos as estruturas já existentes, buscarmos cada vez mais trabalhar em rede aí para que as soluções continuem acontecendo. Eu, como motorista, sou testemunha, né, das rodagens que se fazem em busca de soluções para os cidadãos, o quanto isso é investido, né, para que as pessoas contem com a devida assistência. Então, que não se olhe, né, para essas demandas como gastos, mas como investimento. Aquilo que se faz pelas pessoas é investimento. É investimento, e as pessoas, quanto mais saudáveis, o município poderá ter mais satisfação aí de um dever bem cumprido. Então, parabéns aí à Secretaria de Saúde, da qual também faço parte, aí, com muita satisfação, com muito orgulho, e que possamos continuar dando passos aí, né, bem significativos aí, né, sobre a capitania aí do Dr. Carlos, né, que está bem conduzindo o time da saúde, possamos avançar cada vez mais e alcançar resultados e produtividade, né, resolução na vida das pessoas. Então seria isso, presidente, muito obrigado. Demais vereadores? Com a palavra o do Leandro. Senhor presidente, de igual forma, faço também uma referência ao programa do governo do estado que está sendo realizado no nosso município, Os Bons Olhos. Tive a oportunidade, senhor presidente, senhores vereadores e população do nosso município, de estar no Palácio Iguaçu acompanhando o vice-governador e naquele momento o governador em exercício, Darcy Piana, quando foi lançado o programa Bons Olhos e o programa Nascer Bem Paraná. Nós estivemos junto, acompanhando, solicitamos ao então secretário Rogério Carbone que o município de Barracão fosse incluído nesses dois programas importantes, e quando retornamos de viagem também, em nossa fala na Câmara de Vereadores, solicitamos ao Executivo Municipal que os ofícios fossem encaminhados para que o município de Barracão pudesse ser incluído nesses dois programas e ser atendido. Então, para nós é uma satisfação muito grande, senhor presidente, acompanharmos, estivemos lá também por um curto período, acompanhando, até para não atrapalhar o trabalho que é realizado pelos profissionais, mas um trabalho muito importante, onde irá atender todos os alunos do nosso município, de 6 a 12 anos, se não me falha a memória, e a PAI. Então, assim, o vereador Valdinei coloca algumas dificuldades, muitas vezes os pais em casa não identificam o problema de visão quando o filho está aproximando o livro ou o celular, e aí com esses exames que está sendo realizado, inclusive o exame oftalmológico e o óculos, que será entregue a todos aqueles que precisarem. Então, nosso município foi contemplado e para nós é uma satisfação muito grande vermos isso se realizando. Não acompanhei mais, senhor presidente, mas estaremos verificando em que pés está o programa Nascer Bem Paraná, onde também solicitamos que o município de Barracão fosse incluído através da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Família, que é um programa também que atende todas as gestantes que saem já do hospital com tudo que uma criança precisa, desde inclusive o carrinho de bebê e roupa, enfim, tudo o que precisa para que uma criança possa sair do hospital. É um programa também bastante importante, como eu já disse, nós acompanhamos no Palácio Iguaçu o lançamento junto com o secretário Rogério Carbone, junto com o governador em exercício Darcy Piana naquela oportunidade. Então, um momento bastante importante e significativo para o nosso município, onde as nossas crianças estão sendo atendidas. Também, senhor presidente, fazer menção aqui à conferência da saúde realizada no dia de hoje, estivemos lá ajudando e colaborando para que essa conferência se realizasse, participamos, como já falamos aqui, das 4 pré-conferências realizadas no nosso município, e hoje então
é a 13ª Conferência de Saúde realizada no município. Uma adesão muito grande da nossa população, tivemos muitas pessoas participando, então assim, algo bastante importante também quando a população participa, ajuda das discussões, e nós sabemos que ali foi elencado alguns pontos importantes no que se refere ao atendimento de saúde. Nós sempre dizemos que muitas vezes, tanto o governo federal, no Ministério da Saúde, como a Secretaria de Saúde do Estado, toma algumas decisões no que são programas de governo, no que são as necessidades, baseado muitas vezes nos grandes polos ou nas cidades maiores e os municípios pequenos, que é uma outra realidade, que tem muitas vezes uma outra demanda, não são ouvidos. Através das conferências nós podemos fazer todo esse levantamento do que são as prioridades, do que a nossa população pensa, do que é preciso melhorar, do que é necessário, do que já está funcionando e do que nós precisamos aprimorar. E com isso essas demandas são encaminhadas à Secretaria de Saúde do Estado e ao Ministério de Saúde também no governo federal, e acredito que analisando todo esse material que é encaminhado pelos municípios, as decisões que são tomadas por essas duas pastas, tanto pelo Ministério da Saúde como pela Secretaria de Saúde do Estado, venha atender às necessidades também dos nossos pequenos municípios. Parabenizar novamente toda a equipe da Secretaria de Saúde, através do secretário Dr. Carlos, e todos os funcionários, servidores que fazem parte dessa secretaria, que estiveram auxiliando e acompanhando a realização desta conferência hoje. Então, parabéns, como já dito pelas pessoas que participarem, nós podemos acompanhar isso, um sucesso de uma conferência assim muito bem organizada, muito bem realizada e com a participação muito efetiva da nossa população estando presente. Senhor presidente, também faço menção, fiz uma indicação 19 e aonde solicito que seja analisada a lei federal e nós possamos estar incluindo, e eu falei aqui em auxiliares de educação infantil e monitoras, claramente sabendo, o senhor presidente, os senhores vereadores, que é a mesma coisa, mas muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo não distinguem, e por isso eu falei em monitoras em um determinado momento, em outro momento falei em auxiliares de educação infantil. Não são duas categorias, é uma categoria só, e é nesse sentido que nós estamos pedindo. Porque sempre, senhor presidente, quando nós falamos, e eu dizia aqui da comissão que foi criada pelo prefeito para que se faça uma análise do plano de carreira, do quadro do magistério e de remuneração também dos nossos funcionários, parabenizei o prefeito pela sensibilidade, pela iniciativa de nós estarmos podendo organizar e realizar esse trabalho. E sempre que nós falamos, senhor presidente, de aumento de salário, sempre que nós falamos de direitos ou de benefícios que nós vamos conceder aos nossos funcionários, sempre gera polêmica. Porque uma categoria vai receber, a outra não vai, então sempre gera. Nós sabemos que o quadro do magistério tem um plano de carreira próprio, o quadro do magistério tem um quadro próprio, né? Então, muitas vezes, algumas categorias, e a gente ouve, conversa com os servidores, conversa com os funcionários. E muitas vezes o vereador Leandro citou aqui, senhor presidente, senhores vereadores, que nós temos no quadro do magistério uma defasagem salarial de 32%. E quando se fala numa defasagem salarial de 32%, muitas vezes a população e as pessoas que analisam, e até por falha nossa de não esclarecermos isso à nossa população, muitas vezes as pessoas acham e têm o entendimento de que eu não vou lembrar exatamente, mas nós temos mais de 150 professores hoje, entre concursados e PSS em si, que todos esses profissionais têm direito a 32%. Isso dá um susto quando nós falamos numa defasagem. Nós sabemos, e já dissemos aqui muitas vezes, que essa defasagem salarial, ela vem de muito tempo. Mas nós precisamos esclarecer que foi realizado durante alguns períodos concursos públicos no nosso município no que se refere ao quadro do magistério. E quando nós falamos numa defasagem salarial de 32%, são dos profissionais da área de educação que assumiram o concurso em 2004. Não são todos os funcionários da área de educação que têm uma defasagem salarial de 32%. Nós temos os funcionários, os nossos professores, que assumiram o concurso de 2004, têm uma defasagem de 32%. Os professores que assumiram o concurso em 2014 têm uma defasagem menor. E os professores que assumiram o último concurso, agora chamado e convocado pelo prefeito Jorge, têm uma defasagem muito menor do que os 32%. Deve estar em torno, se não me falhar a memória, e não tenho os dados, os cálculos aqui, mas deve estar em torno de 7% a defasagem salarial, que é
a complementação salarial que hoje o município paga do piso nacional. Então, quer dizer, e nós já estamos buscando dentro da comissão um estudo e fazendo todo um trabalho para que nós possamos resolver. Então, muitas vezes, quando a gente fala em 32% de defasagem salarial do quadro magistério, assusta pelo montante de valor que seria e também as outras categorias, os outros funcionários, os outros servidores do município, muitas vezes, mas vão dar 32% de aumento para os professores e as outras categorias não vão ganhar aumento. Então é preciso esclarecer para que as pessoas, a população entenda e os próprios servidores do nosso município entendam de que nós falamos de 32% de uma defasagem salarial de somente aqueles profissionais que assumiram o concurso em 2004. E os de 2014 é um valor menor, e assim sucessivamente, como os últimos que entraram agora, tem uma defasagem salarial de somente 7%. E que não daria e que não irá, num estudo que está sendo feito, dar um impacto financeiro muito grande, sabendo, sendo muito claro, e sempre o vereador Leandro, inclusive, na participação da comissão, numa defesa muito forte no que se refere aos profissionais da educação, mas sempre dizendo que não é possível, e tem que se ter esse entendimento, que não é possível nós darmos toda essa defasagem salarial, até porque isso é um problema que se arrasta ao longo do tempo. O que nós precisamos é, juntos, buscarmos uma proposta que venha atender às necessidades, os direitos dos nossos profissionais, mas também sempre com responsabilidade fiscal no que se refere ao impacto que isso irá causar na folha de pagamento do nosso município. Estamos buscando um consenso, estamos trabalhando para que isso possa ser uma realidade, da mesma forma que agora nós iremos analisar essa lei nacional e iremos ver a forma com que os nossos professores, os nossos auxiliares de educação infantil se enquadram para que nós possamos também estar garantindo esses direitos. Essa é a nossa função, de garantirmos esses direitos e de buscarmos uma forma de estarmos resolvendo um problema que, como eu já disse, se arrasta de muito tempo, e nós precisamos também ter esta sensibilidade e este entendimento. Buscamos, e sempre, senhor presidente, senhores vereadores, e é necessário, e penso eu, o vereador Leandro, que é importante falar, muitas vezes nós imos para uma busca de direitos, para uma demanda, e isso tem dois viés, isso tem dois lados. Muitas vezes, quando o vereador Leandro se propõe a apresentar uma indicação, se propõe a defender os nossos auxiliares de educação infantil, parece que o vereador Leandro irá resolver o problema. Parece que o vereador Leandro irá conseguir que tudo isso aconteça. Nós, como eu disse, nós temos que ser muito cautelosos, porque nós precisamos. E aí, muitas vezes, quando não se atinge na sua totalidade ou no 100% esse objetivo, se parece que nada se foi feito, porque daí a defesa que é feita, muitas vezes, ela não é reconhecida. O nosso papel é de estarmos aqui analisando a legislação, de apresentarmos a indicação. Essa indicação será, como já dito pelo presidente, encaminhada aos setores competentes, que é a contabilidade, que é a assessoria jurídica e que é os recursos humanos, para que nós possamos analisar e para que juntos nós possamos buscar uma solução. Então, faça esse esclarecimento, senhor presidente, no que se refere a esta revisão do plano de carreira e de remuneração do quadro do magistério que está sendo realizado, para que nós não... o vereador Leandro tem ouvido muito os comentários, mas é 32%. Nós sabemos, e por isso esclareci que não são todos, e se não me falha a memória, senhor presidente, e é possível, através do recurso humano, nós fazer um levantamento, eu acredito que nós devemos ter, no máximo, não temos 15 professores do concurso de 2014 que tem essa defasagem de 32%. E os demais, como eu já disse, do concurso de 2004, muito menos, e os que agora entraram, então, menos ainda. Então, não é um cálculo absurdo, não é nada assim estrondoso, nada extraordinário, de que possa preocupar, e também dizer que nós não estamos aqui fazendo justiça às demais categorias de servidores do nosso município, que quando ouve-se falar numa defasagem salarial de 32%, pensam que possa estar, de alguma forma, sendo injustiçado. Então, para esclarecimento, senhor presidente, dizer que nós continuamos nesta luta, na defesa de todos os nossos servidores, porque reconhecemos o trabalho de todos
e eu dizia nas pré-conferências de saúde, da pessoa que está lá nos serviços gerais fazendo a limpeza e cuidando da limpeza das nossas unidades básicas de saúde, até o médico, porque todos são importantíssimos. Como os nossos professores têm, no nosso entendimento, um papel fundamental e importante numa administração, mas também aqueles que estão fazendo a limpeza da nossa cidade têm uma importância muito grande. E nós precisamos valorizar e precisamos cuidar de todos, e por isso é a importância de nós estarmos garantindo esses direitos aos nossos funcionários, senhor presidente. Seria isso, muito obrigado. Demais vereadores, com a palavra o Raul. Quero saudar, senhor presidente, os demais vereadores, setor jurídico, os funcionários da casa, Dr. Carlos, gerente-geral Luciano Lima, a dona Adriana, a imprensa, a senhora ali que eu não sei o nome, seja bem-vinda, a população de Barracão que está nos ouvindo. Eu quero, sem me demorar muito, sem ser muito cansativo, quero dar meus parabéns aí para o que foi falado e comentado hoje aqui, né, na sessão, um projeto que foi aprovado em primeiro turno e segundo turno, já para uma construção de uma creche. Eu sempre falo que as duas coisas mais importantes que tem é a educação e a saúde, né? E eu acho que uma boa educação, né, se começa quando é pequeno. E nós sabemos, nós vereadores sabemos que na nossa época não tinha esse programa que tem hoje, né, dos bons olhos. Hoje à tarde eu vim trazer a minha filha ali para fazer o exame. Pensa na alegria que ela vinha de casa vindo, né, para fazer o exame de visão, né? E a gente não teve isso aí. Hoje o Barracão está de parabéns, Paraná está de parabéns, né? O governo do estado está de parabéns, o alinhamento de Barracão com o estado está de parabéns, com tudo que está evoluindo no nosso município. Eu fico feliz por isso e a gente só tem a agradecer. Foi se falado aqui na creche que vai ser construída, né? Para o nosso município isso é benção para as nossas crianças, para os pais de Barracão, né? E foi se falar da indicação do Leandro aí, eu também recebi, né, bastante ligação sobre essa parte aí da indicação, que dos monitores das creches. E foi se falado muito nessa educação de crianças, foi se falado na saúde, nas conferências. Isso aí tudo é um avanço para o nosso município, talvez antes, né, se demorou, talvez até começarem uma coisa assim. E eu fico feliz de poder ajudar e poder estar junto, de poder apoiar essa parte da educação e a parte das crianças e a parte da saúde, que é umas dois carros-chefes, a educação e a saúde do nosso município. Seria isso, senhor presidente. Demais vereadores. Agradeço a presença de todos, agradeço aqui a presença do Luciano Lima, gerente-geral, Dr. Carlos, secretário de Saúde, Adriana, as pessoas que estão nos assistindo em casa, a imprensa, os funcionários da casa. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 18 de junho, na próxima quinta-feira, e encerro essa sessão.